Bem, nós vamos fazer um bate-papo com o gerente de negócios da Focking, que é o Jonas Crotty. Vamos ver como é que é hoje, quando falamos de uma usina fotovoltaica, de armazenagem, de pivôs, que com tudo isso, todo esse suporte, a Focking traz para o produtor. Jonas, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, tudo ótimo. Bom, primeiro, vamos dizer assim, quem é a Focking? A Focking. A Focking é uma empresa, vamos dizer assim, pioneira no Brasil na parte ela nasceu na parte elétrica, ela tem uma essência elétrica. A gente é pioneira no Brasil na parte de termometria, né? O nosso fundador foi estudar na Alemanha, formou na área de, não sei se exatamente engenharia elétrica seria o curso, né? Para os dias atuais, voltou para o Brasil e começou a atuar na área elétrica. E começou a trabalhar com rebobinagem de motores inicialmente e depois começou expandindo funções, painéis, automação, né? E também a parte de termometria, que é fundamental na questão da armazenagem de grãos, controle de temperatura de massa de grãos. Já tem quantos anos que a empresa foi fundada? Bom, a empresa foi fundada em 1947, então ela está com 80 e alguns aninhos, né? Então ela já é uma jovem idosa, digamos assim. E a tecnologia, a demanda do produtor, ela vai aumentando cada vez mais. Ela vem se adaptando, ela vem se adequando a essas demandas? Sim, com certeza. A gente precisa sempre ir modernizando e aprimorando os nossos produtos, né? Ainda na área de termometria, hoje a gente está aí com fibra ótica, né? Já está com a parte de telemetria também na termometria, o sistema IoT, né? Que é a parte de monitoramento de massa de grãos até mesmo à distância, né? Remota, né? Você pode fazer acompanhamento, você pode centralizar um monitoramento aí de uma massa de grãos, né? E nos outros segmentos que seriam na irrigação, por exemplo, a gente também tem essa mesma telemetria, né? Esse mesmo controle e acompanhamento e registro das informações, né? Você pode acessar qualquer informação a qualquer tempo, né? E à distância, para justamente aumentar hoje o controle, o fluxo e o poder da informação em cima daquilo que você está fazendo, precisa fazer, ou até mesmo acessar um histórico daquilo que o equipamento já fez num determinado período. Quando você fala desse controle à distância, na irrigação, eu já conheço, eu já fui ver evento de vocês, eu conheço cliente de vocês. Agora eu quero saber o seguinte, nessa da armazenagem, esse acompanhamento, esse monitoramento, ele se dá de forma, vamos chamar isso de natural, ou eu tenho que fazer um investimento extra para eu ter isso na palma da minha mão? Normalmente o que acontece, tá? Você pode pegar um sistema mais básico, na termometria, por exemplo, onde você pode ir lá e fazer a leitura, né, da massa de grãos manualmente. Seriam os sistemas convencionais. Ele não te daria, por exemplo, um acesso remoto, né, que seria o sistema básico. E o sistema, então, mais completo, são opcionais, eu diria assim, né? Que aí ele faz essa leitura e já hoje, com o advento aí de internet e tal... É como ter um carro básico e um carro completo. Exatamente. Então, dependendo da situação, às vezes você quer ter uma central, você quer monitorar a distância ou algo mais aprimorado, né? Então, ele te permite um controle e até mesmo um comando à distância, né? Você precisa tomar uma ação, teve uma variação climática, teve algum evento, eu diria assim, um surto, começou a aquecer num determinado, sendo bem técnico, né? No termo técnico, em algum momento começou a superaquecer uma massa de grão e você tem que mudar a programação da aeração, por exemplo. Você pode monitorar e acessar, facilita muito a questão do acompanhamento na questão de prevenção de perdas. Acaba né? ficando econômico. Acaba ficando econômico, né? Você tem segurança, porque o produto estando armazenado, ele digamos assim, ele tem um alto valor agregado. Então eu preciso cuidar bem dessa massa de grão para que
vamos dizer assim, eu não perca, né? Custo-benefício vale a pena. Sim, vale a pena. Eu não perca em qualidade, principalmente em qualidade da massa de grãos. Uma massa de grãos que sofreu aí um superaquecimento, uma coisa eu posso até ter que descartar ela, tem uma perda total, é terrível. Eu não posso me permitir tal fato, né? E em relação às usinas? Porque a gente está vendo aí hoje uma popularização, porque houve um momento que eram poucos. Pelo que a gente percebe, a tecnologia já ficou mais acessível, isso é natural no universo tecnológico que nós vivemos, mas também há uma preocupação com a qualidade. Sim. Eu diria que assim, ó, essa é uma tecnologia ainda mais recente. A gente começou a trabalhar com a parte de sistemas fotovoltaicos em 2010, né? Então não tem. É um mais recente que também já tem uma experiência de mais de uma década. Exatamente, já tem uma experiência mais de uma década. Então o que a gente tem percebido ao longo dessa década que passou? As placas continuam tendo o mesmo tamanho e, no entanto, a potência delas vai aumentando, né? Hoje já dá para dizer assim que dobrou, quase triplicou a potência unitária de uma placa fotovoltaica. Então aquele espaço que eu precisava para produzir uma capacidade, hoje com o mesmo espaço eu já consigo produzir quase 3 vezes mais. Já consegue gerar mais, vai evoluindo, né? Vão evoluindo os sistemas, e aí eu começo a ter automações, e eu começo a ter outras possibilidades, né? Tanto nos sistemas, eu posso trabalhar tanto no sistema on-grid, onde eu vou fazer uma compensação de uma conta de energia, né? Eu vou, de certa forma, emprestar energia para uma concessionária, ou uma distribuidora, e depois eu vou no diurno e depois no noturno eu, vamos dizer assim, pego de volta. Esse seria o sistema on-grid. E para situações onde às vezes eu não tenho acesso à energia, a gente tem uma carência muito grande de energia ainda no nosso país, temos um problema sério de distribuição, aí eu tenho sistemas off-grid. E híbridos, onde às vezes eu posso trabalhar eles em conjunto com geradores a diesel, né? Aí a função da placa é economizar diesel, né? É uma economia mais verde, ou até mesmo com um banco de baterias hoje, né? Onde eu não teria, vamos dizer assim, consumo de diesel, e sim eu teria um banco de baterias onde eu armazenaria a carga para o uso num determinado período. Tá, quando nós falamos dessa questão do banco de energia, essa bateria, que houve um momento que falava assim, olha, completamente inviável. E nós temos nas propriedades muitos lugares onde a rede não chega. Sim. Aí eu tenho que fazer a rede, doar a rede, fazer a usina para jogar na rede, para eu fazer o consumo permutado ali. Certo. Como que fica para, de repente, eu vou ignorar a construção da rede, eu quero fazer com a bateria? A gente tem algumas situações, algumas demandas de alguns agricultores que às vezes procuram a concessionária e no sentido de contratar uma demanda, né, para atender aqueles objetivos, e o retorno que eles recebem da concessionária é um investimento às vezes bastante elevado na questão de melhoria de rede, aquilo que você falou, né? Quem arca inicialmente com o custo de uma melhoria ou até de uma construção de uma rede é o interessado, é o produtor, né? Aonde às vezes seria talvez mais vantajoso ele fazer um sistema próprio, aonde ele seria autônomo na geração de energia, do que simplesmente construir determinados quilômetros de rede, que ainda fica mais caro, né? Mais dispendioso do que construir uma usina. Às vezes a gente fica feliz porque vamos dizer assim, é uma solução a mais, uma coisa que até bem pouco tempo atrás estou falando de experiência de 5, 6, 10 anos atrás, quando a gente não tinha o advento da fotovoltaica, onde o agricultor ficava de mãos atadas, ou ele ia para a questão do consumo de diesel, né, que tem um custo operacional elevado, comparado, por exemplo, com o sistema elétrico, e hoje mais ainda do que antes, porque o que acontece? Historicamente, o diesel sempre custou muito menos do que 1 litro de gasolina. O diesel custava aí 60%, 70% do que custa 1 litro de gasolina. Hoje está o inverso. O diesel está mais caro do que a gasolina. Então, quer dizer,
fica muito elevada, eleva muito os custos de produção ou de armazenagem, né? Porque quando a gente fala de armazenagem também, às vezes os sistemas de armazenagem têm que ser acionados com gerador, não tem energia. Então o cliente pode optar pelos sistemas fotovoltaicos justamente na questão de fugir do consumo de diesel. As vantagens que você tem uma vamos dizer assim, uma situação sustentável, porque o sol vai vir amanhã de novo, a energia é renovável, é diferente de um consumo fóssil, e vamos dizer assim, uma economia verde, porque aí o que acaba acontecendo? Você tem um custo inicial de implantação, mas depois o teu custo operacional fica muito, muito melhor, né? Mas eu ia te perguntar, como é que é a vida dessa bateria? A vida útil dessa bateria, hoje os fabricantes falam aí numa vida útil de 15 anos, garantia de 10 anos, vida útil de 15 anos, e aí eles falam não, porque tem essa questão aí de ambiental, né, onde eles falam não é num descarte dessa bateria, e sim eles vamos dizer assim, eles vão pegar essa matéria-prima que é feita a bateria e fazê-la de novo, vão reutilizar, né? Ela é reutilizável, né? Ela é reciclável. Isso, me faltou o termo correto. O termo correto é eles vão reciclar essa bateria, porque senão daqui, sei lá, 20 ou 30 anos, né? Nós poderíamos, 20, 30 acho que não, mas daqui 50 anos nós teríamos um lixão. Um monte de lixo de baterias. Seja do que for, de que elas serão feitas, de lítio ou de grafeno, independente do material. Eu já ouvi falando aí no lítio, depois o grafeno, mas que fosse de tubo, né? Qualquer coisa, seja do que for, ela precisa ser reciclável. Eu acho que é uma tecnologia que vem para ficar, porque o que acontece? A gente tem o advento aí da questão dos carros elétricos, né? Que também vai massificar, né? E vocês também trabalham muito com isso, né? A gente inclusive lá na fábrica, no portal da fábrica, a gente tem uma tomada. E teve algumas situações já de clientes que tudo precisa, a indústria também precisa se adequar à situação. Teve um cliente que estava passando pela cidade da fábrica e já estava com a bateria do carro dele numa certa insegurança, estava na reserva. Já estava. Ele começou a preocupar, diz, onde que eu vou encontrar um ponto de carga, né? E aí ele descobriu que lá na fábrica tinha um ponto de carga, ele foi lá justamente para carregar a bateria do carro dele. Então, ao mesmo tempo que a indústria começar agora a disponibilizar os modelos elétricos, né? Vamos chamar de postos, né? Os locais vão ter que se adequar aí com a questão da disponibilidade de energia, justamente os carportes, vamos chamar assim, para recarregar essas baterias desses automóveis, né? É uma situação iminente ao qual a indústria precisa ir se ajustando agora, a indústria e o comércio a oferecer, a disponibilizar. Disponibilizar, porque senão não adianta. Daqui a pouco eu posso não optar pela aquisição de um carro elétrico, por exemplo, por não ter onde abastecer pontos de carga, né? O nome é esse, pontos de carga, né? Que é os carports. Ponto de carga, exatamente. A gente já viu aí, eu já vi alguns pontos aí, inclusive aqui no estado, alguns restaurantes, alguma coisa e tal, aonde já estão começando a disponibilizar, mas obviamente que ainda são muito poucos. Isso precisa massificar. Então, por exemplo, cada cidade, vamos dizer assim, vai ter que ter pontos, vai ter que ter esses pontos para que o pessoal consiga se sentir à vontade de chegar e repor a energia do carro aí, às vezes enquanto almoço ou coisa assim. Não sei quais os tempos aí, se fala em carregamentos de 1 hora, em torno de 1 hora. Se os carros realmente vierem com essa tecnologia, né, vai ser muito bacana. Sei lá, eu estou viajando, eu paro para almoçar, eu almoço, carrego enquanto eu almoço, carrega a bateria do carro e ela me dá uma autonomia, sei lá, de mais 200, 300 ou 400 quilômetros. Vai depender de cada modelo aí, do que a gente ouve que está vindo por aí, né? Bom, nosso tempo está aqui esgotado, mas eu quero que você faça o compromisso de sempre que estiver por aqui, dar um pulinho para nós falarmos de tecnologia, para nós falarmos de atualização que o produtor pode ter e que a Phokin pode oferecer. Muito obrigada, Jonas. Imagina, a gente que agradece a oportunidade, tá? E com certeza estamos à disposição, né, de vocês aqui e do público em geral, né, no sentido de trazer o que a gente tem de melhor para atender as demandas dos nossos agricultores e também da parte aí de armazenagem e da parte
comercial também, né? Na fotovoltaica não precisa ser especificamente rural. A gente atende também a parte industrial e comercial. Muito obrigada. Nós voltamos com mais informações para você. Obrigado eu.